lá na execução, ele tem que entender que a influência dele, por estar próximo do cliente, é muito forte e é direta, e a responsabilidade que ele tem quando ele influencia o cliente numa mudança também é séria, porque um trabalho que é desenvolvido em conjunto, uma parceria entre, é uma tríade, cliente, profissional de execução e o profissional que projetou aquilo ali. Né? Quando a gente consegue criar esse laço de confiança e as pessoas que estão envolvidas entenderem que todo mundo que está ali precisa cumprir o seu papel, né, enquanto executor, enquanto cliente, enquanto arquiteto responsável pelo projeto, pela obra, porque a influência que o cliente pode receber direto de um executor é muito forte, porque é o dia a dia. Né? Muitos projetos são contratados, o roteiro é desenvolvido, o guia é feito, né? E aí, às vezes, o executor acaba influenciando esse cliente para fazer uma mudança, quando, na realidade, essa mudança ela precisa ser tomada em conjunto, porque um projeto, quando ele é desenvolvido de uma forma estratégica, pensando nesse recurso financeiro que existe, e muitas vezes o pessoal que está lá na execução, ele não tem conhecimento de como foi elaborado isso, do porquê que determinadas coisas precisam ser feitas. Então, quando existe a influência direta, e quando o cliente, a pessoa que é a dona da casa, se deixa influenciar pelo profissional que está lá na execução, muitas vezes acaba comprometendo o investimento no acabamento, né? Deixa de fazer uma determinada etapa porque gastou um pouco mais e não previu, não vai conseguir aportar aquele recurso em outra etapa e acaba deixando uma etapa, pula uma etapa, né? Então é uma responsabilidade conjunta entre o profissional que está executando, o cliente que contratou um profissional para elaborar um planejamento. Né? Não existe nada para sempre. O planejamento ele pode ser sim ajustado, mas é preciso ter consciência de que uma mudança de uma situação pode acarretar em várias outras. Eu queria contar uma historinha rapidamente com relação a essa questão da influência do executor, porque eu acho que cabe nessa situação. Eu tive um cliente há muito tempo atrás, ele estava fazendo uma reforma numa loja dele, e eu já tinha feito um projeto para a casa dele, mas era um projeto da loja. E nós fizemos todo um planejamento de layout, de funcionamento, de iluminação, de ventilação. Era uma reforma geral no espaço comercial dele. E era uma padaria. E dentro desse layout, nós planejamos colocar freezer, colocar bancadas, colocar chapa para lanchonete e uma série de coisas. Ele queria transformar a padaria dele num espaço também de refeições de comida rápida. E aí, nesse meio do caminho, ele decidiu, pela influência de ouvir algumas pessoas, né, falando que ele poderia ter, ele decidiu fazer a construção de uma churrasqueira. Só que em momento algum isso foi discutido, porque poderia sim ser colocada a churrasqueira. Mas a churrasqueira deveria ter um local que não impactasse em outras coisas, como instalações, né? A fumaça no próprio espaço interno. Então, começou a causar... o primeiro impacto foi no layout. Ele colocou a churrasqueira e abriu mão de 2 freezer, quando ele vendia muito mais bebida do que churrasco. Então, acabou que ele me convidou depois para visitar a obra, porque eu não estava fazendo acompanhamento, não foi o nosso acordo na época, fazer o acompanhamento da obra. E quando eu estive na obra dele, ele me perguntou: Orixela, onde é que eu vou colocar o freezer? Eu falei: o freezer estava no lugar da churrasqueira. Você tem que optar, ou derrubar a churrasqueira, ou vender mais bebida, porque é o que você tem que optar. Então, quando existe uma mudança na obra, que não se sabe os motivos, né? Porque muitas vezes você que é cliente não consegue enxergar o todo, não sabe porque uma tomada tem que estar numa altura de 1,50 m, quando na casa do seu vizinho ela é 1,10 m. Porque talvez você tenha um planejamento de mobília que vai precisar colocar um equipamento um pouco mais alto. Então, tudo que é mudado dentro de uma obra, ele precisa ser discutido, porque contribui no aumento, muitas vezes, do seu orçamento,
contribui numa etapa que às vezes você pula, contribui para você não ter algo que você precisava e queria ter. Então, essa mudança na obra, essa influência direta do construtor, do executor com o cliente, ele impacta e causa danos para todo mundo, porque o projeto não é finalizado como deveria ser, o cliente muitas vezes gasta mais por uma mudança no meio do percurso, né? E o executor acaba muitas vezes perdendo uma relação de confiança entre o profissional e o cliente. Então acaba se quebrando. E a confiança ela é muito importante em todas as etapas, porque é através da confiança que a gente constrói realmente possibilidades, constrói laços de que assim, eu criei uma estratégia para que você executasse com o recurso que você tem, e a partir do momento que você faz uma mudança que ela não foi pensada, você não sabe os impactos que vão ter lá na frente. Então a gente acaba, sim, muitas vezes perdendo na realização da casa dos sonhos, quando existe uma mudança no meio do percurso que ela não é planejada, né? E em respeito aos grandes mestres de obras e pedreiros, que são realmente responsáveis pelo seu trabalho, que dialogam com o cliente, que não deixam de dar ideia, porque todo mundo pensa, todo mundo é possível de dar ideia, toda ideia pode ser acatada, porque muitos profissionais que estão lá na execução, eles têm uma facilidade muito grande de conseguir desenvolver uma solução a partir daquilo que a gente quer como resultado final. E existe a possibilidade, sim, de uma mudança no sistema construtivo para se ter aquele resultado final, mas é preciso que se discuta para que realmente chegue num consenso. E outra coisa, a contribuição entre o profissional que está planejando e o profissional que está executando. Todo mundo aprende. Hoje eu tive uma dificuldade não foi uma dificuldade, foi uma mudança, dessas mudanças que se faz achando que está fazendo bem e, na realidade, poderia ter comprometido uma estrutura. Houve uma locação, na hora de concretar um pilar, ele saiu do eixo, esse pilar saiu do eixo, ele ficou mais para frente do que ele deveria ficar embutido na parede, e simplesmente o pessoal de execução resolveu dobrar a ferragem para deslocar. Então, por sorte, não foi concretado. Então, quando eu cheguei lá, né, que o menino falou, Orixá, teve um desvio aqui no pilar, mas a gente já resolveu. Eles resolveu como? Porque não tem como desviar um pilar. Ou você quebra, ou você tem que fazer um reforço. Quando ele foi me mostrar, simplesmente ele tinha pegado a ferragem, eram 6 pernas de ferro, e tinham duas que tinham saído do limite da parede, iria sair porque não estava pronto ainda, e eles dobraram esse ferro. Então, acabou tirando a resistência daquela barra. Então, na mesma hora, eu liguei para o estruturalista, perguntei o que a gente poderia fazer, e ele me deu uma solução. Então, às vezes, a pessoa quer fazer o melhor, sim, mas nem sempre o melhor que ela já enxerga é realmente a melhor solução para aquela situação. Então, não existe nada complexo que não se possa resolver num diálogo. Não existe recurso que não possa ser remanejado, né? Mas tudo isso é uma relação de confiança que precisa acontecer entre essas três pessoas envolvidas, né? Esses interessados envolvidos numa obra, que no final da história todo mundo está querendo que o cliente tenha o melhor resultado, né? Principalmente o próprio cliente, porque é ele que está investindo ali, o sonho é dele. Os outros profissionais envolvidos, nós arquitetas, o profissional que está executando, né, quem vai entrar no acabamento depois, quem vai entrar nos móveis, eles querem realmente que o resultado do seu trabalho apareça. Mas o resultado do trabalho só aparece quando o cliente está satisfeito, né? E a gente tem uma forma diferenciada de trabalhar, a gente não sabe como é que os outros arquitetos trabalham, mas nós trabalhamos entendendo o que o cliente quer, analisando esse espaço físico, né, que o cliente quer transformar, e a gente procura entender todos os hábitos e as atividades que aquela família vai realizar naquele ambiente, né? Então, existem critérios de soluções que são propostas, porque o orçamento ele precisa ser respeitado, ele deve ser respeitado, ele é importante para nós, e ele é saudável que ele comece e termine dando conta de tudo que foi planejado para ser executado. E se no meio do caminho houve uma mudança, porque algo aumentou de valor,
ou porque tem a necessidade de fazer uma adaptação, por que não buscar soluções alternativas? É possível, nós estamos dispostas a fazer sim esses ajustes, mas esses ajustes precisam ser pensados e tomados, a decisão ela precisa ser tomada com consciência para que realmente o que você quer, ele seja contemplado. Porque não adianta dar uma solução simplesmente por dar uma solução mais barata. Dá uma solução porque é a solução mais bonita. Tudo que tem colocado ali, ele precisa atender a necessidade, precisa atender o recurso, precisa estar dentro do espaço físico e precisa gerar um resultado positivo